Rosa. Jamais gostara de flores. Pelo menos não das que chegam semi-mortas no buquê, embaladas em celofane como cadáveres em sacos. As poucas que recebera na vida foram acolhidas sem entusiasmo. Não gostava especialmente do cheiro que exalavam antes que tivessem sido maceradas, destiladas e derramadas num frasco minúsculo, e achava que por trás de cada ramalhete havia sempre uma má intenção. Preferiria 1000 vezes ver as flores nos campos plantados de algum lugar bem longe da sua casa. A cartela matizada das tulipas na Holanda, a lavanda em Provence, as rosas carnudas e íntegras da Colômbia. Odiava a incapacidade das plantas de sobreviver sozinhas, mesmo possuindo o dom de transformar água e luz em alimento. Por tudo isso, estar no centro daquela capela, recebendo flores pelo marido morto, era constrangedor. Mais ainda que o telefonema um dia antes, quando seu corpo for identificado sob os escombros do motel desmoronado. O dele e o de Rosa. Ela sabia que murmúrios escondiam sibiladas rezas, o que disfarçavam mãos em leque em bocas maledicentes. Mas não havia como fugir sem que caísse num escândalo ainda maior. Por isso, cumpriu o papel que lhe cabia com a destreza de uma atriz mediana, sem se deixar trair pelo ódio ou pela pieguice, até que deitaram a última coroa sobre a laje de concreto. Laje que permaneceria para sempre sem mármore, fotografia ou epitáfio se dependesse da sua vontade. Antes de sair do cemitério, assinou um último cheque, desviando-se, agora com uma boa desculpa, das condolências finais e dos longos e piedosos abraços de despedida. Nunca houve um tempo sem Rosa. Em cada canto da casa, um indício de sua existência luminosa e cúmplice, como pétalas de recordação. A mancha de vinho que jamais sairia da toalha de cambraia, seu avental na cozinha, a lembrar da recente empreitada juntas, um negócio de festa a jato, como batizaram numa tarde, comemorando com ponche um almejado futuro de sucesso. Da mesma forma, os livros e revistas que ela costumava assinar e datar no canto da capa. Com certeza, havia muito de Rosa no quadrado 2x2 vazado no concreto entre o muro e a parede frontal da casa. Foi Rosa quem inventou aquele jardim. Ideia sua plantar as begônias. Ela mesma não dava a mínima para begônias, helicônias ou magnólias. A única flor que desejava e festejava naquela casa era Rosa, a maiúscula. E Rosa ia florindo cada metro quadrado ao redor. Do canteiro as flores subiram para as jardineiras sob o peitoril das janelas. A partir daí, os vasos não tardaram a se espalhar. No centro da mesa, na mesa de centro, na bancada do banheiro. Por ela tudo bem, desde que nunca estivessem cortadas e agrupadas em feixe, dentro de jarros de água com aspirina. Toleraria as plantas, mas não os buquês. Esse era o trato, e assim foi. Por via das dúvidas, ouvia de Rosa, uma espada de São Jorge na porta de casa e um vasinho de Marcela no quarto. Só você se ofende com flores, disse-lhe o marido numa das poucas vezes em que ela se queixou da ocupação colorida de Rosa no espaço que era seu. Os demais tampouco se incomodavam com a Dimba, que entre mimos e prendas, lírios e violetas, dava à casa aquele ar de dignidade, de lar. Rosa não tinha filhos, e por isso tratava os afilhados com ainda mais cuidado e afeto do que se poderia esperar de uma madrinha. Ainda menina, os pais morreram, e o casamento nos primeiros anos de juventude era uma porta honesta para sair da casa dos tios, no tempo em que as opções aceitáveis eram marido ou claustro. Mas os filhos nunca chegaram a nascer, para sua grande tristeza e tênue recalque. Quando no dia anterior o telefone tocou e do outro lado da linha alguém teve o cuidado de lhe pedir que se sentasse, deduziu, morte ou acidente. Não dos filhos, que brincavam no jardim como pôde conferir correndo à janela. Restavam o marido ou Rosa. Jamais arriscaria imaginar que seriam os dois. Acabou sentando por imposição das pernas fracas na poltrona forrada de chenille floral. Pendeu o corpo sobre os cotovelos na mesinha redonda e travou o telefone entre a face e o ombro. A voz do outro lado era lenta e econômica nos detalhes, gentil na medida do possível. Enquanto ouvia, amargou o gosto do refluxo na boca e estremeu a brisa que soprava da janela contra o seu suor frio. Enquanto confirmava algumas informações, esmigalhou o lírio recém-aberto que Rosa, com orgulho, mantinha ao lado do aparelho. As hastes polpudas, as folhas macias, as flores magníficas escorriam por entre os seus dedos numa seiva grossa e perfumada que ela misturou à terra com vigor, revolvendo as raízes do fundo do vaso. Esfregou as mãos sujas primeiro nas faces, depois no braço do sofá. Então acabou com cada flor, com todas elas, sem piedade. Não deixou uma única pétala sobre as hastes, nem do lírio, nem de qualquer outra.
As gérberas da cozinha, as violetas do banheiro e até os bordados florais dos panos de prato e as fotografias de jardins orientais no calendário atrás da porta. Depois foi a vez das begônias, uma por uma, extravasando num ímpeto o desejo há muito represado. Só então se recompôs e tratou de dar início às burocracias que tornam as mortes ainda mais penosas para os que ficam, maiores ainda quando se tratam de mortes incomuns. Com impressionante estoicismo, cuidou dos papéis para dar o que sobrou do marido o destino final, na medida do que definiu como justo no seu tribunal íntimo, e deixou aos tios da falecida a função de enterrá-la. Mas estes nunca lhe devotaram grandes carinhos e temiam os ecos de uma morte escandalosa. De conhecido em conhecido, transferiram ao Estado a tarefa, e Rosa foi sepultada numa cova anônima, sem flor.